Boa tarde. Vou apresentar o trabalho, tô representando a Anglo América. Meu nome é Maurício Tomaini. O trabalho usa a metodologia de Make e usa as ferramentas de estatística, planejamento e análise de experimentos. E o objetivo foi a otimização do processo de pelotização, visando o incremento da resistência mecânica das pelotas. Na fase de definição do projeto, então foi feito a abertura, o documento de abertura do projeto com a descrição do problema e oportunidade que eu vou apresentar no próximo slide. E o impacto da melhoria foi o incremento da produtividade e a redução dos custos operacionais. E o indicador da meta, a carga circulante de pó. O que acontece é que todo o pó gerado na usina ele é coletado e enviado para a planta de pelotização, e as pelotas, então, compõem a carga, que é composta de minério, pelota, carvão, e essa carga ela é alimentada a um forno calcinador com 180 metros de comprimento, 6 metros de diâmetro, um forno rotativo. E essa carga vai ganhando energia ao longo do forno, as reações vão acontecendo e vai em contracorrente ao fluxo dos gases da combustão. A pelota com baixa resistência mecânica, ela se desfaz e o fluxo dos gases da combustão arrasta então o pó. Esse pó é capturado e é processado novamente. Então a pelota esquenta, depois resfria, o pó para ser tratado de novo tem uma ineficiência energética, a pelota que deveria se transformar em produto, ela vira carga circulante, então são acarretadas várias ineficiências no processo. Então o incremento da resistência mecânica visa eliminar ou melhorar, mitigar essas dificuldades. A importância de recircular o pó é que o pó tem em torno de 2,4% de níquel, ou seja, o níquel se concentra no fino, enquanto comparamos com o minério, que tem em torno de 1,8% de níquel. Agora, no processo de pelotização, o processo de pelotização ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de armazenamento e preparação das matérias-primas. Então, o pó do calcinador, junto com bentonita e amido, são levados até um misturador, certa quantidade de água é adicionada. Essa mistura vai para a etapa 2, que é a etapa de produção de pelotas verdes. As pelotas verdes, então, passam por um processo de secagem, e após o processo de secagem, as pelotas são alimentadas ao forno calcinador. Então, foi definido o nosso escopo como etapa 2. Então, dentro do escopo, etapa 2, fora do escopo, as etapas 1 e 3, foi definido um cronograma começando em julho de 2017, finalizando em janeiro de 2018, foi constituída uma equipe, e a partir do histórico do indicador, então, foi definido com base no primeiro quartil a meta, que foi 19,87%, e também foi analisado pelo método da lacuna, que deu 18,85% a meta, que é um valor que não tinha sido atingido em todos os meses anteriores observados, né? Então, foi mantido o valor de 18,85 como a definição da meta. Passamos, então, para a fase de medição. Na fase de medição, foram escolhidas as variáveis taxa de alimentação e rotação para o estudo. Essas duas variáveis foram escolhidas, vou explicar o porquê. O pellet feed faz parte da primeira etapa, que é a preparação das matérias-primas que está fora do escopo. A rotação é ajustável, né? A profundidade depende de design, depende então de engenharia, teria que trocar o disco se quisesse modificar, e não é o caso. A taxa de alimentação pode ser ajustada. A inclinação pode ser ajustada, mas depende de uma grande parada, então não entrou no trabalho. E a granulometria dos insumos depende do fluxo dos gases da combustão, que é relativamente constante, então o tamanho da partícula que decola é relativamente constante. Então, estudar a rotação do disco, a taxa de alimentação e a combinação entre eles, tentando maximizar a resistência mecânica das pelotas. Foi usado planejamento e análise de experimentos nessa fase e na fase seguinte. Há premissas para a coleta dos dados, né? Os fatores foram variados, a velocidade em 40, 50 e 60 rotações, percentual da rotação do disco. A taxa de alimentação foi variada em 9, 10, 11 e 12 toneladas por hora. O teste foi aleatorizado,
Aí está a sequência da execução dos testes. As amostras foram coletadas apenas em um disco, as pelotas verdes da descarga dos discos foram coletadas, secadas em condições controladas em laboratório a 150 graus por 4 horas. Todas as amostras passaram pelo mesmo processo para tentar manter o máximo, dar o máximo de homogeneidade ao experimento. A medição da resistência à compressão foi feita através do aparato Kratos. Agora, com todos os dados, né, das amostras em mão, passando então para a fase de análise. Foi usado um modelo estatístico linear, a observação IJK, que é a resistência, depende de uma média geral. O fator tal é o efeito da rotação, o fator beta é o efeito da taxa de alimentação, o tal beta é a interação entre eles e um erro aleatório. Tem algumas suposições para a utilização do modelo, que é o efeito dos tratamentos são definidos como os desvios da média geral. O efeito da interação também é definido, tais que a soma das interações seja igual a zero. E o erro ele deve seguir uma distribuição normal, com média zero e desvio padrão sigma ao quadrado e serem independentes. Agora, a saída do Minitab. A tabela nova, a gente então observa pela estatística F, o teste de hipótese, se ao menos algum nível tenha impacto sobre a variável resposta, e tanto a rotação quanto a taxa de alimentação, quanto a interação entre essas variáveis tem impacto sobre a variável resposta, e o modelo explica 32% da variação total da resistência mecânica das pelotas. Validando o modelo, né, verificando os resíduos seguem uma distribuição normal, tem uma boa simetria, não foi observado nenhuma correlação entre os resíduos e preditos, e na ordem do experimento também não foi observado nenhum comportamento que condenasse o modelo. Ok, sabemos que tanto a alimentação, a rotação e a interação entre eles têm impacto. Agora é definir qual é o melhor ponto de operação através dos testes de Tucker. A saída do Minitab mostra, né, os testes de Tucker comparam condição par a par, e a condição melhor observada foi 12 toneladas por hora, com 60% da rotação. A segunda melhor condição é 10 toneladas por hora, com 40% da rotação. E no terceiro lugar, ele agrupa, né? Que é uma condição similar, com 11 toneladas por hora com 40 e 12 toneladas por hora com 50. É possível ver numa superfície de resposta todos os resultados, né? E quais, em ordem decrescente, ele vai agrupando. Então, agora é escolher a melhor condição de operação, que é a condição A. Só que o que acontece é que a taxa de alimentação ela não é 100% estável quando comparada com a rotação dos discos. Então, se houvesse, por exemplo, uma redução da taxa de alimentação, alguma oscilação, a resistência ela cairia mais do que as outras condições, né, de ponto de operação, em relação, por exemplo, à condição C, que essa é a terceira melhor condição. Então, o ponto recomendado de operação foi o ponto B, que é a resistência 1465, isso em laboratório, que é um ponto de maior equilíbrio, que a variação da taxa de alimentação não acarretaria em grandes perdas de resistência e ficaria num processo mais estável. Então, agora, na fase de improvement, foi replicado essa condição de operação para todos os discos. São 4 discos em 2 linhas, 2 discos por linha. E fomos agora para a parte de controle. Foi observado, então, que no início do trabalho eram observadas baixas resistências mecânicas, isso na escala industrial, e depois dos trabalhos teve uma tendência de melhora, é possível demonstrar, então, o aumento da média e a redução da variabilidade do processo. Foi também verificado um período antes e depois dos testes, também demonstra a redução da recirculação de pó,
com diminuição na variabilidade, e a redução foi em torno de 3%. A partir daí foi calculado, com base anual, quais seriam os ganhos, né, com economia de reagentes, economia de combustível, e a substituição de minério por pelota, porque se a carga circulante é grande, eu não consigo vir com minério fresco, e a eficiência energética, que é o calor contido nas pelotas. Então, num primeiro momento, o ganho seria de 1,3 milhões de reais, reduzir o consumo de água em 3 mil metros cúbicos por ano, a energia em 11 mil gigajoules por ano, e o footprint de carbono em 1.500 toneladas a menos de CO2 equivalente na atmosfera. Passaram-se os meses, o que era antes, o durante e o depois, observamos já realizado em 2008, que nós reduzimos em torno de 9% a carga circulante, e o realizado em 2018, então, foi 3,9 milhões de reais, a redução de 9.600 metros cúbicos de água por ano, já realizada em 2018, a economia de 35 mil gigajoules e a redução de 4.600 toneladas de CO2 equivalente a menos na atmosfera. Obrigado a todos.